amor. A Bíblia hoje, para eu trazer essa palavra relacionada à Bíblia para vocês, igreja, foi porque quando eu passei a lutar para amar essa palavra, esse livro que está aqui na minha frente, igreja, o resultado que isso produziu no meu coração é algo que eu não tenho explicação. A Bíblia, ela se tornou, eu posso dizer assim, um objeto mais precioso que eu posso ter na minha vida. Muito mais do que um cordão de ouro, muito mais do que um anel de diamante, muito mais do que a roupa mais linda, do que tudo que pode existir. A Bíblia é a coisa mais linda que existe nesse mundo, é o objeto que eu mais amo. O meu prazer é tocar o coração de Deus com a minha adoração. Eu não quero adorar o Senhor por aquilo que o Senhor tem para me dar. Eu quero adorar o Senhor porque eu reconheço que foi para isso que eu nasci. E isso se tornou uma prática tão forte dentro do meu ser, que quando eu entendi que a Bíblia ela me ensina como agradar o meu Deus, eu passei a amar esse livro, gente, de uma forma muito intensa, de uma forma muito linda, de uma forma muito genuína. Mas eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. A Bíblia, quando eu falo assim, eu vou me alimentar da palavra de Deus. A Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Deus, estou me alimentando. Quando você lê, não quer dizer que você está se alimentando. Você só se alimenta da palavra de Deus quando você pratica a palavra de Deus. Vamos imaginar agora um prato de comida, ok? Tem um prato de comida bem ali na sua frente, com um garfo e com uma faca. Aí você olha para aquele prato, você olha para aquele prato olha para você e você fala: que prato lindo, que fome que eu estou, que cheiro. Você se alimentou daquele prato? Você precisa ter atitude. Qual a atitude que você precisa ter para você se alimentar? Pegar o garfo, pegar a faca, pegar o alimento e para que ele passe pelo sistema digestivo e penetre no seu corpo, distribua aquele alimento para onde ele precisa ser distribuído. A mesma coisa a palavra de Deus. O olhar a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Uau, muito bonito. Mas isso não quer dizer que você está se alimentando. O que quer dizer que você está se alimentando é quando você lê aquilo e a partir do momento que você fecha aquela Bíblia, você começa a mudar as suas atitudes. Você começa a praticar tudo aquilo que você leu. Eu não leio mais a Bíblia como uma história que eu preciso conhecer. Eu leio a Bíblia como um manual de instrução. Como eu devo proceder? O que eu devo fazer? Esse rei aqui agiu dessa maneira e esse aqui não se deu bem. Esse aqui se deu bem. É dessa maneira que eu vou agir. E olha esse. Olha como essa mulher. Olha a atitude dessa mulher. Que atitude errada. Muito grave. Eu falo assim, Senhor, por que ela agiu assim? Aí Deus fala comigo: para de falar isso, que um dia você já agiu assim também. É verdade, Senhor. Senhor, mas olha, eu não quero agir com essa mulher, eu quero agir com essa aqui. E eu começo a ter um momento de conexão ali com Deus naquele momento. E Ele fala comigo, eu falo com Ele, Ele fala comigo. E é uma coisa linda. E quando eu fecho aquela Bíblia, eu já fecho aquela Bíblia assim: meu Deus, como eu preciso mudar. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso me posicionar, porque a Bíblia, ela me constrange. A palavra de Deus me constrange. Ela penetra dentro do meu ser de tal maneira que eu fico assim: meu Deus, eu realmente ainda preciso aprender muito. E Deus ministrou no meu coração: Vitória, existem pessoas que vão entrar na igreja evangélica Louvor na Terra, que estão precisando ter fome e sede pela minha palavra. Não de ler a palavra, mas de praticar a palavra de todo o coração. Quantos aqui têm essa fome e têm essa sede? Você pode dar um glória? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para... Vamos ler juntos? A palavra de Deus é proveitosa para... Continua. Para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Igreja, para você se tornar
dentro do seu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A palavra te leva a não pecar. A palavra te leva a você andar pelos caminhos corretos. E lá em Lucas, no capítulo 4, o Senhor falou algo comigo muito interessante, que fala assim, ó. Eu vou ler aqui, pode ser? Pode fechar aí. Igreja, presta atenção. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Igreja, quando eu lia lá no Evangelho de Mateus, quando eu lia o capítulo 4, eu lia que eu pensava, lendo as Escrituras antes, que Jesus, ele foi tentado pelo diabo depois dos 40 dias. Porque fala, e Jesus estava no deserto e fez jejum de 40 dias sem comer, papapá, depois teve fome. Depois de 40 dias teve fome. Foi tentado pelo diabo. Eu achava que Jesus tinha sido tentado depois dos 40 dias. Mas não. Se eu for ver no Evangelho de Marcos, porque só fala sobre a tentação no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No Evangelho de Marcos e de Lucas, eles falam claramente que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias que ele estava em jejum. Não foi depois. Ele foi tentado durante os 40 dias. Olha só, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Igreja, uma coisa que marcou minha vida de uma forma muito forte. Como que um ser humano, sem comer, 40 dias, a palavra de Deus não fala que ele teve fome durante os 40 dias. A palavra de Deus fala que passando os 40 dias, ele teve fome. A Bíblia é bem clara quando diz que ele ficou sem comer 40 dias. Ele ficou sem beber também? Sem comer e sem beber, foi, mãe? Provavelmente. Sem comer 40 dias e ele não teve fome. Igreja, vamos fazer uma análise agora, olhando com os olhos naturais. Tem como o ser humano ficar 40 dias sem comer e não ter fome? Ele só teve fome depois dos 40 dias. Então, o grande ponto dessa situação é, nesses 40 dias, algo estava suprindo a Jesus. Tinha algo que não era carnal, que não era material, mas que estava suprindo tanto o físico como o espiritual de Jesus. Isso marcou a minha vida de uma forma muito interessante. E na continuação, no versículo 3, fala assim, ó. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Igreja, quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu falei assim, peraí, o Senhor tem algo para me falar nesse versículo. Igreja, eu fiquei nesse versículo não sei quanto tempo, mas eu repeti a leitura desse versículo muitas vezes. Eu ficava, e Jesus respondeu dizendo, aí eu ficava abrindo o olho assim, fala comigo, Deus, abre os meus olhos espirituais, fala. Igreja, eu deitava na cama, mas eu falei para Deus, Senhor, eu não vou sair daqui, porque eu sei que tem algo que o Senhor quer falar, não para mim, não só para mim, mas para a tua igreja naquele dia. E naquele momento meu olho fez assim, ó, pum. O Senhor me respondeu naquele momento, como que Jesus, 40 dias sem comer, não sentiu fome? Quando Jesus ele foi ser tentado, uma das coisas que levava Jesus a não ser tentado por Satanás e responder e reagir da maneira correta é porque antes de tudo ele tinha conhecimentos. Eu posso transformar essa pedra em pão. Eu posso, eu tenho poder para isso. Mas sabe por que eu não transformo? Porque eu estou de jejum, porque eu fiz um voto com meu Deus, com meu Pai, de fazer o jejum. E quer saber? Eu não estou com fome. Sabe por que eu não estou com fome, Satanás? Para transformar essa pedra em pão? Porque nesse momento, eu estou me alimentando da palavra de Deus. Sabe como que Jesus estava se alimentando da palavra de Deus naquele momento? Praticando a palavra de Deus contra Satanás. O que aconteceu ali com Jesus foi o seguinte: cada momento que Satanás
obedecia a Satanás na palavra, o que acontecia ali? Ao mesmo tempo, ele praticava. E quando ele praticava, ele se alimentava. E quando ele se alimentava, ele era suprido. E ele não sentia fome, porque ele era suprido pela própria palavra de Deus. Igreja, isso é muito forte. O homem que fica sem comer durante 40 dias e não sente fome, é porque ele estava numa conexão tão intensa com o Pai e com o Espírito naquele momento. E essa conexão foi a seguinte: ele simplesmente estava ali praticando a palavra. Ele estava ali praticando a palavra. E sabe qual foi a atitude que Jesus teve ali? Eu vou dizer para vocês nesse momento o que a palavra tem poder. A gente leu lá em Timóteo agora. A palavra de Deus tem poder para ensinar. O que significa ensinar, igreja? Ensinar significa ajudar alguém a adquirir determinado conhecimento. A palavra de Deus nos ensina a redarguir. O que significa redarguir? Responder arguindo, ou seja, responder opondo com outro argumento, um argumento anteriormente proposto. Argumentar contrariamente. Satanás, ele estava usando a palavra de uma maneira errada. Ele estava ali naquele momento utilizando a palavra como hoje os falsos profetas usam a palavra. Mas pelo fato da gente não ter conhecimento, sabe o que a gente faz? E ele tem razão. Ele tem razão. Sabe por que você acha que ele tem razão? Porque você não conhece a palavra. Aí tudo que vão te dizer, você vai acreditar. Mas quando você conhece a palavra e Satanás se levanta contra a sua vida para tentar trazer algo enganoso, algo falso para a sua vida, você vai responder de uma maneira correta, arguindo contra ele, e ao mesmo tempo que você vai estar indo contra ele, você vai estar praticando. E naquele momento que você vai estar praticando, você vai estar se fortalecendo. Igreja, você quer hoje permanecer firme e forte, constante na presença de Deus? A resposta que eu tenho para te dar é: coma, pratique. Não estou dizendo ler, eu estou dizendo ler e praticar. A palavra de Deus, ela fala que ela tem poder para corrigir. Corrigir significa eliminar defeito ou erro. A palavra de Deus fala que a palavra tem poder para instruir em justiça. Significa ensinar o princípio moral que determina a conduta justa. Isto é, igreja, a palavra de Deus, ela nos ensina a ser um verdadeiro adorador. E sabe qual adorador que eu estou falando? Aquele adorador que o Senhor anseia. Aquele adorador que o Senhor sempre procurou. Eu fico de bobeira, uma coisa que me deixa assim, indignada. É como eu vejo tantas igrejas hoje em dia, onde a dança tem ido. A gente conhece cada ministério, que os ministérios eles estão procedendo as suas atitudes de uma maneira tão errônea, que eu falo assim: o que está acontecendo com esses ministérios? Será que eles perderam o temor? O que está acontecendo? E Deus na mesma hora ministra no meu coração: Vitória, o que está acontecendo com esses ministérios é o seguinte: eles dançam muito bonito, eles cantam muito bonito, eles falam muito bonito, mas eles não praticam muito bonito. Não conhecem a palavra. Aí sabe o que acontece? Estudou o dia inteiro, fez as suas atividades, aí chega na hora de ler a palavra: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou muito cansada, Deus. Senhor, amanhã eu tenho culto. E no culto eu vou ouvir a tua palavra. O Senhor entende, me entende? Glórias. Fecha a palavra e vai dormir. Aí vem alguém que te ensina um ensinamento errado. Aí você começa a agir naquele ensinamento achando que você está certo. Mal sabe você que você está perdendo a tua salvação por simplesmente você não conhecer, não ter o esforço de pegar essa palavra aqui e comer ela todos os dias da sua vida. O ministério de dança, eu tenho falado para eles, eu falo assim: ninguém sobe, igreja, para dançar nesse espontâneo se não tiver conhecimento da palavra. Ninguém sobe nesse altar para dançar se não tiver o conhecimento da palavra. Como que a gente vai estar aqui em cima? Pisa na cabeça do inimigo, sai todo mal, caia por terra. Eu digo não pro meu eu. Se a gente mesmo não entende isso e não vive isso de acordo com uma palavra ensina. Não, eu vivo isso porque a minha pastora me ensinou.
Eu vivo isso porque fulano me falou. Você tem que viver isso, não é porque é tua pastora, teu pastor, fulano te ensinou. É porque além deles te instruírem da maneira correta, você tem a base na sua frente de como você deve proceder e viver. Não adianta você entrar para uma guerra e você dizer que você é mais do que vencedor, se você não souber usar a espada. A espada, se você não souber usar ela, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar se machucando, você vai acabar se ferindo. Já viu uma pessoa, quando ela não sabe usar, vamos trazer qualquer objeto, quando a pessoa não sabe usar aquele objeto, vamos pegar uma agulha, quando ela vai costurar, ela nunca costurou, no momento que ela vai costurar, é certo que ela vai se furar porque ela não sabe usar aquela agulha. Quando você pega a espada, a palavra de Deus, e você não sabe manusear ela da maneira correta, você vai acabar se ferindo. A palavra de Deus, ela precisa ser algo na sua vida. Que você realmente não deve andar com ela somente embaixo do braço para mostrar que você é um cristão. Ela precisa estar entranhada dentro do seu coração. Será que se um dia acontecer aqui no Brasil, vamos dizer assim, ó, foi proibido ler a palavra, arrancou todas as Bíblias do povo brasileiro, você vai conseguir pregar? Você vai saber como agir? Você vai saber como proceder? Não sabe, né? Somente quando for lá, ó. Isso precisa estar gravado, entranhado dentro do nosso coração, para a gente dizer com toda sinceridade e verdade: hoje eu sou suprido, hoje eu sou alimentado, hoje eu sou realmente um verdadeiro adorador, porque eu entendi o que é praticar a palavra do Senhor. Igreja, fala a verdade para mim. Isso é lindo, não é? O próprio Jesus ali naquele momento, igreja, de frente com Satanás, os três momentos que Satanás veio para tentar Jesus, os três momentos, ele respondia contra. E nisso que ele respondia contra, ele era alimentado. Aí estava lá, gente, a palavra de Deus fala que ele foi tentado durante os 40 dias. Olha que coisa interessante, mãe. Satanás, aquilo que a gente falou, no momento que ele vem tentar a gente, ele lembra a gente qual é o nosso papel. Ele foi tentar Jesus, mas ele esqueceu de que alimentava a palavra, que alimentava Jesus era fazer a vontade do Pai. E cada momento que Satanás vinha contra Jesus e que ele respondia contra a palavra de Satanás, ele respondia contra, mas ao mesmo tempo ele respondia obedecendo a vontade do Pai. E nesses 40 dias, mal sabe o diabo, mas ele ajudou a Jesus a ser alimentado. Eu vivi 7 anos da minha vida. Sabe o que é 7 anos? Faz assim, ó, 7 anos. 7 anos da minha vida buscando ser suprida na minha área sentimental. Quantos estão aqui são solteiros? Levanta a mão. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Amém. Eu vivi 7 anos da minha vida buscando ser suprida na minha área sentimental. Presta atenção aqui. Mas ó, durante esses 7 anos eu não tive um encontro real com Deus. Eu não tive um encontro real com Deus. Sabe por quê? Porque as minhas motivações, elas eram erradas. Ao mesmo tempo que eu estava dançando bonito, cantando bonito, falando bonito, tinha uma área na minha vida que o inimigo estava tendo brecha, que era a minha área sentimental. Eu queria casar, eu queria ter filhos, eu queria ter minha casa, eu queria viver um conto de fadas. Coisa linda, né? Igreja, o namoro podia ser a coisa mais linda do mundo, que fofinho, que fofinha, mas existe um tempo determinado de Deus para sua vida. E se você não estiver vivendo o tempo de Deus para sua vida, você vai chegar num patamar que você não vai mais subir. Vai ter uma área aqui que você não vai conseguir mais sair do lugar. Igreja, eu dançava muito bonito, mas eu poderia orar, louvar, jejuar, fazer o que fosse, mas a minha vida espiritual ela só ia até aqui. Sabe por quê? Porque tinha uma área na minha vida que eu precisava romper. E era justamente a área sentimental. Então eu tenho algo para dizer para todos vocês solteiros, ou vocês aqui que estão com alguém. Cuidado. Às vezes o teu ministério pode não estar avançando. Às vezes você pode não estar saindo do lugar, porque você não está vivendo o
Deus para a sua vida. Se você realmente quiser viver o tempo de Deus para a sua vida, espera no Senhor. Confia no Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dele e todas as demais coisas elas vão ser acrescentadas no tempo certo. Eu vou dizer uma coisa, quando aparecer, você não vai ter dúvidas não. Você vai olhar, você vai sentir que aquilo ali está vindo de Deus para a sua vida. Então espera no Senhor, confia no Senhor, vive o tempo do Senhor para a sua vida. Quantos recebem? Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus.